No vídeo de hoje eu quero te mostrar como você interpreta o gráfico, como você segue uma estratégia aqui dentro e como você estuda para cada vez mais melhorar sua assertividade dentro do mercado. Isso que eu vou estar te mostrando aqui hoje é o que eu uso todo santo dia. Na verdade, todo final de semana eu faço toda essa análise e estudo do mercado para cada vez mais acertar as minhas análises. E com isso eu quero te passar o passo a passo para você cada vez mais melhorar a sua assertividade aqui dentro do Forex. Então, qual a ideia aqui do conteúdo? É eu te mostrar cenários, no caso aqui, um cenário de uma sessão de mercado, ou seja, de um dia de operação normal, quais seriam os melhores movimentos, quais seriam as melhores posições que você poderia ter diante do mercado. Isso é a melhor forma de você ter e melhorar seus resultados aqui dentro do mercado. Meu foco aqui é no Nasdaq, ou seja, o S100, e todas as minhas operações de Forex é feito nesse par. Edson, por que você só opera o S100, o Nasdaq? Por quê? Porque é a melhor forma de eu entender, interpretar e saber todos os pontos específicos é operando um único par. Poucos pares é o indicado, mas um único par é o melhor cenário, porque com esse único par você vai saber quando vai acontecer alguma coisa, já tem aquela familiaridade sobre todos os possíveis movimentos que o mercado vai fazer. Isso é a minha indicação para quem quer se focar dentro desse mercado. Então, diante disso, o que é que você vai fazer? Você vai parar e colocar o cenário de acordo com como você estivesse operando no dia a dia normal. Você vai pegar e vai colocar. Nesse exemplo aqui, eu gosto de operar normalmente ali na abertura de Nova York. Então, a abertura de Nova York acontece às 9h30 de Nova York. Então, eu gosto normalmente de colocar aqui em UTC-5 aqui, ó, o Trend View, para poder saber quando vai ser 9h30 de Nova York, que é uma diferença de 2 horas para o horário de Brasília, para menos. No caso, 9h30 de Nova York é 11h30 no horário de Brasília, sem horário de verão, seria isso. Então, baseado nisso, quais são os possíveis movimentos que o mercado pode fazer aqui? Isso é a melhor forma de você crescer, de seguir, ter uma estratégia e testar se essa estratégia ela é benéfica, ela é assertiva ou não. Vamos testar aqui. Baseado nisso, a primeira coisa que eu vou fazer é analisando as sessões anteriores. Eu marco a sessão da Ásia, tenho aqui minha marcação da sessão da Ásia, marco minha sessão de topo e fundo da Ásia, ou seja, topo e o fundo que a Ásia fez no dia. Então, eu marco aqui minha sessão. Baseado nisso, eu sei que os possíveis movimentos que o mercado tende a fazer. Na sessão de Londres, eu busco identificar qual foi o movimento que ele fez. Então, na sessão de Londres, ele fez o movimento de minimamente capturou a sessão da Ásia e logo em seguida reverteu, buscando uma alta. E logo em seguida ele começou a continuar subindo aqui. Baseado nisso, quando ele faz esse tipo de movimento, onde ele captura a sessão da Ásia e logo em seguida reverte, é conhecido como London Reversal, que é um possível movimento de continuação de tendência na sessão de Nova York. Isso significa que vai acontecer isso? Claro que não. A gente tem que identificar que o possível movimento, quando tem esse London Reversal, é que Nova York tenda a continuar a tendência de Londres. Nesse exemplo aqui, Londres reverteu de baixa para alta. Baseado nisso, o possível movimento seria de uma alta no mercado de Nova York. Então, já entro com o mercado com essa possível visão, só que eu tenho que reagir ao preço. Eu tenho que reagir ao preço, ou seja, tenho que identificar que o mercado vai me dar de oportunidade para ver se eu entro ou não nele. Então, não vou tentar adivinhar o movimento dele, mas identificar. Se ele me dá a oportunidade de compra aqui, já seria ótima oportunidade para entrar antes do mercado abrir ou depois do mercado abrir. Então, isso aí é bem importante. Então, feita essa pré-análise, eu gosto também de passar aqui para o tempo gráfico de 1 hora. Deixa eu botar aqui antes que 1 hora, tempo gráfico de 1 horinha aqui. E eu já vejo ó, o movimento dela aqui, ó, como é que ela fez. Ficou consolidado aqui, essa sessão de Londres capturou um fundinho aqui da Ásia. Então, o mais indicado seria que ele tivesse capturado mais a fundo aqui para depois subir, mas ele já fez o movimento de capturar uma liquidez, que é uma sessão, e reverteu. Então, possibilidade de continuação de tendência aqui é bem alta. Então, volta aqui para 5 minutos, que é o tempo gráfico que eu gosto de operar, e baseado nisso, eu gosto de marcar os possíveis pontos onde tem dinheiro posicionado. E como é que eu sei esses dinheiros posicionados, Edson? Coloca aqui em 15 minutos, por exemplo, e vou fazendo as marcações dos topos e dos fundos. Ó, marco aqui, é um possível topo interessante, que tem dinheiro. Aqui em cima, aqui outro topo interessante, que tem bastante dinheiro posicionado, que o mercado pode vir buscar. O que mais? Vamos ver se tem mais para cá. Tem mais para cá? Ó, tem mais para cá. Mais dois topos. Tem vários topos aqui, ó. Tem esse topozinho aqui, tem outro topozinho aqui. Então, tem bastante liquidez aqui em cima, o mercado vem buscar. Então, baseado nisso, eu sei que são possíveis movimentos que o mercado pode fazer. Uma disparada para cima vai buscar todos esses pontos aqui. Mas eu não sei como ele vai reagir. Então, vamos esperar. Porque ele pode tocar na zona e reverter. Então, aqui é só esperando mesmo a abertura
abertura para saber o possível movimento que ele tenda a fazer. Então, baseado nisso aqui, o que eu vou esperar? Poxa, nesse momento, o mercado está capturando aqui o topo da sessão, o topo da sessão não, está capturando uma liquidez aqui de topo e tem grande chance de buscar essa parte de cima. Aqui embaixo ele também tem um fundo para vir buscar, mas querendo ou não, ele capturou uma sessão, né? Então, ele fez vamos dizer assim, eu gosto de botar essa expressão, encheu o tanque, né? Encheu o tanque para poder continuar na sua direção. Já aqui na direção do tempo gráfico maior, a gente pode identificar que ele está numa tendência de alta forte e o Nasdaq normalmente tende a ir em uma direção. Então, baseado nisso, o que a gente pode buscar aqui de operação? A gente pode ver aqui que o mercado ele acabou trabalhando uma possível bandeirinha, ou seja, rompendo uma zona. Eu gosto de trabalhar nem por nomenclatura de padrões, mas em si com quebras de estruturas onde mostra a força do mercado naquele instante de tempo. A gente pode ver que ele quebrou uma estrutura, essa estruturazinha de uma tendênciazinha micro, talvez no tempo gráfico menor, e terminou o candle de 5 minutos com bastante força. Então a probabilidade dele continuar nessa tendência aqui, essa tendência aqui de alta aqui é muito, muito alta. Tem várias confluências para cima, poucas confluências para ele buscar a baixa. Então a probabilidade aqui, se eu fosse fazer uma oportunidade de entrada, seria nesse fechamento de zona aqui, nesse pequeno fechamento de zona nessa região, nessa regiãozinha aqui, nessa regiãozinha no próximo candle de 5 minutos, ou seja, botaria uma compra posicionada aqui nesse fechamento de pavio, que aí fecharia o balanceamento, colocaria meu stopzinho aqui embaixo, nesse fundo, stopzinho aqui, e aí o take, poderia botar um 3 para 1 ali tranquilo, ele tem uma grande oportunidade de vir buscar. Na verdade, ele tem uma grande oportunidade de vir buscar topo lá em cima, aí já seria bem arriscado, mas eu botaria um 3 para 1 aqui tranquilamente, ele teria alvos para vir buscar aqui. Deixa eu ver se aqui para trás tem mais alvos. Opa, aqui em cima, aqui em cima ele iria buscar tranquilamente aquele pontozinho lá. Deixa eu posicionar aqui. Então, baseado nisso, toca aqui a continuação do mercado. O mercado tocou, buscou, subiu. Olha aqui, operação linda. Olha que operação linda. Subiu com força, continuação de tendência, a probabilidade de buscar lá em cima muito, muito forte. Sessãozinha forte de alta. Então vamos lá. A operação que ocorreu foi exatamente aqui, nesse ponto, que eu pegaria aqui neste ponto aqui, fechamento de região, stop protegido neste ponto aqui. Nessa versão aqui seria 8 e 8 horas. Daria para pegar essa operação aqui 3 para 1 tranquilo. 3 para 1, tranquilo. Então pegarei aqui. Na abertura, às 9h30, no caso eu gosto muito de operar ali na abertura, mas se eu vejo confluências, sabendo a possível direção do mercado naquele instante de tempo, o que eu faço? Eu basicamente opero, mas eu sabendo que ele tem a direção de alta, tem coisas para capturar na parte de cima, então eu consigo operar antes. Esse é o único momento, presta atenção, esse é o único momento que eu opero antes da abertura, ou seja, antes das 9h30. Quando eu sei que teve um London Reversal e tem liquidez clara na minha direção para eu vir buscar. Tirando esse fato, eu só opero após as 9h30. Esse aqui é um exemplo claro de operação que eu pegaria antes das 9h30, porque eu sei que ele tende a ir nessa direção. Tem grande probabilidade de seguir essa direção. Você entendeu muito bem o que eu falei aqui agora? Eu padronizei uma coisa para mim, uma forma de operacional. Isso é operacional. Isso é padronizar. Operacional não significa só a questão de você ter um modelo de entrada específico. Além disso, você tem que padronizar o horário que você opera, como você opera, todas as formas, tem que estar tudo padronizado, porque a probabilidade de você fazer besteira é muito, muito alta. Edson, como você chegou nisso? Eu cheguei nisso baseado em testes, analisando, estudando o mercado, vendo, poxa, toda vez que faz esse tipo de movimento, a probabilidade dele continuar nessa direção é muito alta, então eu consigo esperar boas oportunidades disso, mas é só em momentos específicos. Minha prioridade sempre é operar após as 9h30, horário de Nova York. Vamos aqui para um segundo cenário, uma segunda oportunidade de operação que eu acabei achando aqui agora. Olha o horário, 9h25, tá vendo aqui embaixo? 9h25. O próximo candle de 5 minutos vai ser o candle da abertura do mercado de Nova York. Então, feito isso, eu sei que, analisando aqui, o mercado normalmente na abertura tende a buscar alguma liquidez, sempre vai tentar buscar liquidez. Ele tende normalmente a fazer esse tipo de movimento. A gente vai falar, vai ter vídeos mais explicados aqui, mostrando todos esses detalhes, mas na abertura o mercado tende a capturar uma liquidez e reverter
reverter ou capturar a liquidez e seguir a tendência, mas isso depende muito do contexto do mercado. O contexto do mercado nesse cenário aqui que eu estou te mostrando é mostrando que ele já capturou uma sessão, então tem grande probabilidade de continuar a tendência de alta. Então esse é o possível movimento que ele vai fazer, continuar. Talvez ele faça alguma coisa para baixo, mas continue para cima. Por quê? Porque tem muita liquidez na parte de cima, muita liquidez de verdade, e é isso que ele vai trabalhar. Mas me diz aqui, isso aqui faz sentido para você? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você quer encontrar aqui dentro do canal, porque ajuda muito a gente continuar produzindo esse conteúdo. E aproveita e já deixa aquele like que ajuda pra caramba a produzir esse conteúdo magnífico aí para você evoluir cada vez mais, que é esse meu objetivo aqui para você. E outra coisa é que aqui embaixo vai ter links importantes para você, vídeos importantes, link de mesas proprietárias que eu utilizo hoje em dia, corretora que eu utilizo no Forex, está tudo aqui na descrição, dá uma olhadinha. Pronto, nesse cenário aqui, a probabilidade que o próximo candle, se eu fosse fazer uma operação, seria mais ou menos assim. Compra nesse fundo aqui, ó. Fez a mesma coisa que eu fiz na outra, ó. Rompeu, mesma coisa que ele fez aqui, ó. Deixa eu pegar até essa aqui, ó. Tem essa zoninha aqui, o preço foi lá, terminou forte, um candle de 5 minutos. Não é o candle de 1 minuto, não é o candle de 2 minutos, é o candle de 5 minutos, mostrando força de continuação de tendência. Qual o risco dessa operação, Edson? O risco dessa operação é que o mercado poderia vir aqui embaixo, manipular para depois subir. Poderia fazer isso. Mas eu acredito ainda nessa zona, ó. Ele vem buscar aqui, na abertura, coloca o stopzinho aqui embaixo, nessa zoninha aqui, mais ou menos por aqui. Tava por aqui assim, mais ou menos por aqui. E se ele vir descer, ele vai descer talvez até aqui embaixo, então não seria interessante. E o take, botaria um 3 para 1 também. Podendo ser até mais, viu? Se você quiser ser mais arriscado, você pode chegar a botar uma operação, sabendo que tem uma liquidez bem forte aqui em cima, ó, que o mercado vai trabalhar, buscar esse topo aqui, ó. Tá vendo esse topo aqui? É muito forte para vir buscar. É uma impulsão, é um imã que o mercado vem buscar. Então a tendência é dele ir buscar lá é muito, muito alta. Ele pode colocar uma operação até ele lá, porque o mercado do Nasdaq, ele tende a ser direcional, é muito direcional. Tanto que eu falo, nunca arraste stop dentro do Nasdaq. Por quê? Porque se ele pegar seu stop, a tendência é que ele vai-se embora. Então vamos ver aqui como o mercado reage. Olha o movimento que o mercado fez. Olha o movimento. Olha aí. Takezinho lá. Takezinho. E foi até muito mais do que isso. Deixa eu deixar continuando aqui, ó. Olha a zoninha, vamos ver. Vai buscar todos os alvos. Alvozinho aqui em cima, tá indo lá buscar. Provavelmente vai buscar esse ponto aqui em cima também. Veio capturar mais uma liquidez aqui embaixo, ó. Essa liquidez. Para continuar subindo, ó, formando mais liquidez. Nisso que ele vem, captura aqui embaixo, ou suba já, ó, buscou lá, ó, outra liquidez. Então, uma operação magnífica, ó, podendo pegar até uma operação 10 para 1, 11 para 1, 12 para 1. Operação linda. Só que, claro, você também não vai saber o momento que ele vai reverter. Não dá para saber isso. Mas, normalmente, coloco os meus alvos em pontos de liquidez, pontos onde o preço tende a tocar, que seria um suporte, uma resistência do tradicional mercado, né? Onde as pessoas vão buscar lá. Então, o mercado tende a sempre buscar uma resistência ou um suporte. Então, entradinha simples, ó, foi quase buscar o stop, foi quase, mas não buscou, e entrou a tendência forte do mercado. É assim, o mercado trabalha nessas direções. Esse tipo de operação aqui é onde você arrisca pouco para ganhar muito. Primeira operação, mostrei risco de 3 para 1. O segunda operação, risco de 1 para 6 a 7, podendo chegar até 12. Então, se você entra com 100, ganhava 700. Se entra com 100, ganha 1.200. Então, depende muito do seu risco e retorno. Por isso que é muito bom essa parada aqui do Nasdaq. Gosto muito do mercado direcional, além do fato de que ele tende a ocorrer naquele período de tempo fechado, e isso facilita demais as minhas operações. Edson, você prefere o Nasdaq ou prefere o EURUSD, GBPUSD e outros pares? Por que eu prefiro mais o Nasdaq? Porque, primeiro, ele é muito direcional. Então, se eu acerto a direção dele, ele tende a ter os resultados muito rápido. Então, isso é muito bom. Para mim, que venho de opções binárias, isso aqui, e eu opero ainda opções binárias. Se você me pergunta, eu opero sempre opções binárias. Mas aqui, eu gosto do Nasdaq exatamente por isso, porque é normalmente um horário fechado. Um horário fechadinho, que normalmente vai ser na sessão de Nova York. Ele tende a ser direcional. Pego as minhas operações, tanto a vitória quanto a derrota vai dar bem rápida. Isso aí é muito, muito da hora. Me deixa saber sua opinião sobre esse tipo de conteúdo. Se esse tipo de conteúdo aqui é legal para você, você curte? Coloca aqui nos comentários. E agora vai aparecer um vídeo interessante aqui, ó, para você assistir, que é um vídeo onde eu mostrei detalhes do passo a passo, tudo que você precisa saber para evoluir cada vez mais no mercado. Assiste esse vídeo aqui, tá muito, muito da hora.